Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nesta noite, aonde nós deixamos o aconchego do nosso lar, para vir nos reunirmos em nome de Jesus. Tudo isso nós temos um propósito na nossa vida. Além de aprendermos a respeito de Jesus, de Kardec, nós também vamos aprender a amar o próximo e vamos aprender a nos harmonizar interiormente, para nós termos, assim, a lei do equilíbrio. Então, nós vamos dar início ao trabalho da noite. Nós vamos pedir para o Marcos fazer a prece para nós iniciar. Amado Mestre, mentores amigos, juntos todos nós vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com o plano espiritual, pedindo a Deus Pai que nos abençoe e possamos absorver os ensinamentos que nessa noite aqui forem desfocados. Vamos dando início aos nossos trabalhos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como possamos perdoar os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. O ser humano, ele é sempre cheio de interrogação. Por que isso, por que aquilo? E no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, não era diferente. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que deveriam dar sustentação para a missão gloriosa do Mestre, viviam sempre com interrogação. Se nós pegarmos algumas passagens do Evangelho, nós vamos ver que o sofrimento do Cristo não foi bem a cruz. Aquilo foi o final da sua jornada na terra. Mas, no entanto, houve momentos em que nós nos perguntamos até hoje, por que será que o bem, por que será que as coisas que saem do nosso alcance nos faz tanta pergunta? Por que isso, por que aquilo? E nós chegamos à conclusão que é a falta do amor. Porque quem ama o próximo não faz interrogação, que é o bem do seu semelhante e pronto. Conta que Jesus caminhava pela Galileia, atendendo sempre uma multidão. E ele perguntava, não é, quando as pessoas chegavam, o que quer que eu te faça? Mas certa vez, uma pessoa que era cego de nascença, estava junto com seus pais. E alguém chegou e perguntou para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais? E Jesus respondeu, nenhum e nem outro. Ele veio para que a graça de Deus se manifestasse através dele e pudesse levantar a fé dos irmãos. E falando isto, ele cuspiu no chão, fez lama. Ele fez aquela massa, colocou nos olhos do cego. E daí a pouco o cego viu, enxergou. Isto criou uma grande interrogação à humanidade daquela época. Aliás, até hoje. Porque eu já vi pessoas falando que se fizesse isso, seria preso com certeza. Então, é porque nós não entendemos a atitude do Cristo. E ele disse, vai no tanque de Siloé, lava os teus olhos. E ele foi, lavou e voltou a enxergar. Assim completou realmente a cura. E nós ficamos assim com essa interrogação, por que a humanidade faz tanta pergunta? Será que não ficou feliz do cego voltar a enxergar? Por que interrogação? Por que querer explicação? E quem fazia essas perguntas eram os fariseus, eram os saduceus.
não eram pessoas que, afinal de contas, nem acreditavam em Deus. Não, era justamente aqueles doutores da lei que começou a fazer pergunta. Então, quando eles chegaram e perguntaram para os pais daquele cego, ex-cego, eles responderam: pergunte para ele. E ele já tem idade suficiente para poder responder. Sabe por quê? Porque se eles dessem uma resposta que contrariasse os princípios dos fariseus e saduceus, eles seriam expulsos do templo. Olha que coisa absurda. Não podia apresentar uma superioridade, não é, aos fariseus e saduceus, que eles seriam expulsos. Então ele colocou na mão daquele que recebeu a graça. E quando foram perguntar para ele, ele respondeu o seguinte: porque ele é bom. Ele me curou porque ele é bom, ele veio do Pai Eterno. Isto criou assim um pouco de revolta, porque eles não esperavam esta resposta, porque eles já tinham espalhado no meio daqueles que se diziam ter fé, que quem curou foi Beelzebu, ou seja, os espíritos inferiores. Então muitos responderam: não, se Deus é bom e maravilhoso, Ele é que inspirou, Ele é que ajudou Jesus a curar o cego. Então criou ali uma polêmica. Afinal de contas, eles espalharam, não é? Que os fariseus espalhou que Jesus, ele fez uma cura que não era permitido. Sabem por quê também? Porque foi no dia de sábado. Ora, quem ama o próximo, não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, é uma coisa boa que você pode fazer para o teu semelhante. Que importa o dia? Então criou uma polêmica muito grande em torno de tudo isto. E o cego, na verdade, estava muito grato, porque ele era cego de nascença. E ele tinha certeza que ele foi curado através da bênção de Deus. E ele tinha certeza, depois daquele ato, que Jesus de fato era o Messias. Agora, como entender tudo isto? Não é? Veio o Consolador através de Kardec. E como prometeu Jesus, pegaria tudo que nós não entendemos e nós passaríamos a entender. Então Kardec explica que, na verdade, não foi a lama e nem o tanque de Siloé, mas foi sim o magnetismo que o mestre era portador. Do momento que ele pegou a lama, através da saliva, e fez aquela massa, não é? E pôs nos olhos, ele passou o magnetismo dele de cura para aquele cego. E aí formou então todo aquele cileuma. E até hoje, às vezes no meio espírita, as pessoas fazem confusão. Por exemplo, nós vemos alguns pregadores falar que a religião espírita trabalha através do demônio. Nós vemos pessoas falarem, não é, que o passe nada mais é do que um ato de Satanás. Nós vemos pessoas falarem que um obsediado que cura num trabalho de desobsessão, não é, que aquilo não existiu, que foi apenas uma superstição. Então nós vemos até hoje o ponto de interrogação. Por que nós não regozijamos com a alegria de ver as pessoas sendo curadas? Ainda há pouco, eu levei assim como que um puxãozinho de orelha do amigo espiritual. Sabe por quê? Nós atendíamos uma senhorinha que vai fazer 88 anos daqui uma semana. E ela tem dificuldade em locomoção. E ela estava muito, muito ansiosa para entrar na nossa sala, numa expectativa enorme, porque quem não quer se livrar das dores? E ela então dizia: eu sei que tem mais gente, eu sei que você vai fazer o evangelho, mas deixa eu falar. Ora, como é que eu ia dizer não? Deixa eu falar.
eu estou nervosa. Eu estou com muita dor, porque eu tomo muito remédio. E os remédios já passaram. E os médicos querem que eu faça uma cirurgia com essa idade. E ela disse, a minha irmã fez a cirurgia e houve rejeição. E faz 1 ano que ela partiu. Ora, a situação é de lucidez. Está muito lúcida. Agora, a matéria, ela vai acabando aos poucos, devagarinho. Aqueles que hoje já têm 60, 70, 80, não é mais 40. E nem mais 20. Que na época podia sair daqui para o Parque Dom Pedro a pé, que ninguém sentia. E eu então caí na besteira de dizer, então tá bom, então tá bom, então tá bom. O mentor disse, se é desse jeito eu me afasto. Que vergonha eu fiquei. Que importa? 5 minutos, 10 minutos, afinal está aqui o Leandro, está aqui o Marcos, está aqui o Ziro, o nosso irmão Ney, está aqui o Zé Carlos, tanta gente aqui que poderia fazer a prece. Então eu fiquei envergonhada e estou passando o puxão de orelha, não é? Porque quando demoramos na sala é porque precisa. É necessário, a pessoa precisa falar, pôr para fora. E não é eu que curo. Não é eu que curo. Realmente não é. Eu vejo os benfeitores espirituais trabalhando. Ainda há pouco também a nossa irmã veio falar, tudo que você falou aconteceu, foi maravilhoso a minha cirurgia, não foi? A alegria foi grande, então as pessoas sentem medo. Tem hora de enfrentar a própria medicina. E então nós voltamos no caso do cego, que cria tanta polêmica. Ora, o importante é nós servirmos o nosso semelhante. E não é só aqui dentro da casa espírita. Nós também temos que servir lá fora. Ajudar uma pessoa que está em uma aflição. Nós podemos evitar, às vezes, um problema muito sério que levará a pessoa até um suicídio. Às vezes com um sorriso. Às vezes, conversando, uma palavra amiga acalma a pessoa. Nós não podemos viver criticando e olhando os defeitos, porque afinal nós não sabemos o dia de amanhã. Agora, para aqueles que criticam, o passe, por exemplo, nós queremos falar que Jesus, ele punha a mão na cabeça e dizia, eu quero ser limpo. Diz que tinha 10 leprosos. Na época do Cristo, eles viviam num lugar isolado da sociedade. Era lei, era imposição. Podia ter o status financeiro que fosse. Se a lepra, que hoje é hanseníase e tem cura, né? Ou às vezes estaciona a doença, já não é mais transmissível. Na época era terrível, porque passava de uma pessoa para outra. Então era colocado lá no Vale dos Leprosos. Gente, vocês imaginem um chefe de família ter que deixar os filhos, deixar a esposa para ir para o Vale dos Leprosos. As esposas ter que largar tudo para ir para o Vale dos Leprosos. Devia ser uma coisa horrível. E então, naquela tarde, de repente, eles andavam com um sino no pescoço, alertando quando eles fugiam, porque na verdade era proibido sair dali. E naquele dia, a multidão ali, comprimindo uns aos outros, todos querendo aproximar de Jesus. Só que de repente a multidão abre-se. Por quê? Houve alguma coisa que parou aquele povo que seguiu Cristo. E então eles vieram, não é? E os leprosos eram em número de 10. Vocês imaginem. E Jesus então esperou que eles chegassem e perguntou, o que quer que eu faça? E eles disseram, Senhor, que nos cure. E ele disse, quero. Bastou uma palavra. E eles então foram, a epiderme foi recomposta. Olha a força do magnetismo de nosso Senhor. E então eles saíram correndo, felizes.
felizes. Quando estavam numa certa distância, um parou e disse: nós nem agradecemos. E um falou: eu não posso, porque eu preciso recuperar o tempo perdido. O outro disse: pois eu quero voltar e eu quero recomeçar a minha vida financeira. Eu tenho pressa para ver meus filhos. Mas aquele voltou. E quando ele chegou para Jesus, Jesus disse: mas não eram 10? Onde estão os 9? E ele então respondeu: não tiveram tempo, Senhor, para voltar e te agradecer. E então Jesus disse: na verdade, você está curado. Porque naquele momento que ele sentiu a necessidade de retornar, o amor despertou na sua alma. Houve uma comunhão com Deus, houve uma comunhão com o Pai Celestial. Agora os outros, com certeza iriam estar novamente enfermos, assim que o tempo passasse. Então nessas curas, a gente vê o amor de Deus. A casa espírita, companheiros, é para estar sempre com as portas abertas. Para os obsediados, para os enfermos de toda sorte, para aqueles que se viciam, enfim, para todos. E cada vez que se fala no amor de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, as pessoas vão recebendo, ouvindo e vendo de acordo com a sua evolução espiritual. E essas pessoas, não é, vão despertando paulatinamente, de repente vão equilibrando, porque não é que buscamos só a cura. Muitas vezes o nosso desequilíbrio espiritual é tão grande que nós provocamos a enfermidade. O medo também provoca a enfermidade. E aí a gente vê que na casa espírita, quando termina o trabalho, eu gostaria que todos olhassem um pouco para dentro de si. Chegaram um tanto perturbados, sobrecarregados de vibrações negativas, em contato com o mundo lá fora. E o tempo que passaram aqui, enquanto vos falo, ou outra pessoa fala do Evangelho, a verdade é que os benfeitores espirituais, que preenchem esse espaço, porque são executores da vontade de Jesus, eles vão nos organizando interiormente, sugando vibrações negativas, tirando energias que nós, pela nossa má sintonia, armazenamos até no nosso corpo físico. E aí depois, quando termina o trabalho, nós estamos já refeitos, estamos mais equilibrados, conseguimos nos harmonizar, às vezes até ajudar a manter dentro do nosso lar a paz, o equilíbrio, entendendo melhor aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar, entendendo que eles não podem pensar e agir pela nossa cabeça, porque afinal, companheiros, cada qual está no seu grau de evolução, e nós não podemos ser o juiz, o árbitro daqueles que convivem conosco. E depois nós temos que aproveitar o nosso tempo de conviver com aqueles que amamos, perdoando as pequenas coisas e também as grandes, externando nosso amor aos familiares, porque nós não sabemos o tempo mais que nós temos com eles. Nós não sabemos. De repente, essa semana, uma companheirinha tão querida partiu para o plano espiritual. Ela fazia questão, durante o ano, ela punha todas as moedas naquele cofre. E ela chegava, entregava lá para as meninas que ficam organizando a festa do Natal e dizia: esta é a minha colaboração. Eu dava para as minhas netas,
Mas eu percebi que minhas netas têm tudo, não precisam de nada. Então, esse dinheiro que são as moedas, eu faço questão de passar para os pobrezinhos que frequentam Jesus Redivivo. Ontem, a sua irmã estava aí, trouxe-nos a notícia. E realmente, a gente orou por ela. Mas oramos também pelo senhor Alfredo, que era uma pessoa de uma magnanimidade, que precisou ele desencarnar, que é o pai do nosso Ney, para que numa foto que ele tirou comigo, inclusive eu fiquei magnetizada, que eu vi no olhar dele, a bondade, externou naquela foto. Quem diria que de uma hora para outra, abruptamente, ele partiria para o plano espiritual através de um atropelamento? Se falássemos antes, nós íamos dizer por quê. Talvez nós não acreditássemos e fizéssemos como os fariseus. Íamos encher de perguntas. Nós íamos querer muita coisa, pedir, falar. Mas a verdade é que chegou o seu momento e que os amigos espirituais sabiam antes de nós. Porque veio recebê-lo. Veio como que numa festa. Embora ele estivesse adormecido. Mas melhor adormecer no meio dos amigos do que no meio de inimigos. Porque os inimigos vão emitir aquela vibração tão negativa, não é? De revolta, de cobrança. Mas os amigos não, nos acolhe. Porque nos ama. Então, nesse evangelho desta noite, além de tantas almas que hoje no plano espiritual, espíritos, não é? Que passaram por esta casa. Talvez sejam milhares. Foram meus amigos. São criaturas que eu amei muito na minha infância, na minha mocidade. E depois, agora, já com a idade um pouco avançada, a gente também lembra e tem esses amigos queridos. Então, esse evangelho é homenagem a eles, a todos eles, porque nós os queremos muito bem, como eu quero muito bem o irmão seu que te manda um abraço. Então, essas criaturas, gente, hão de receber nesse momento a nossa vibração, porque a melhor forma de nós homenagearmos um amigo, uma pessoa que queremos bem, diz para mim o doutor Rezende, sobrinho, porque a mãe do Rezende é irmã de Eurípides Barçanufo. E o doutor Rezende disse para mim, Isabel, me emocionei tanto, porque meu tio, ele podia fazer exaltações, mas toda vez que ele queria alguma coisa de Deus, ou para agradecer, ou para louvar, ou para pedir, ele simplesmente fazia o Pai Nosso. Por quê? Porque o Pai Nosso é a prece que saiu dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. No início, os cristãos faziam simplesmente, mas depois começaram já a indagar, começaram a querer modificar esse Pai Nosso. Então, os amigos espirituais vieram para nos esclarecer. Psicografia do Chico também fez uma exaltação ao próprio Pai Nosso. E nós vamos terminando a nossa fala, não é? Fazendo o Pai Nosso e oferecendo para os nossos amigos espirituais. Nós não queremos indagação, nós apenas aceitamos o bem-estar que eles estão no plano espiritual. O Igor e tantos outros amiguinhos nossos. Quantos? É uma fileira tão grande, gente, tão grande. Se eles pudessem, se houvesse essa energia de materialização, com certeza materializariam aqui, na nossa frente. E ia surgir muita indagação, mas simplesmente nós responderíamos, a vida continua além sepultura. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas,
assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque a Ti pertence o poder e a glória para sempre. Que em todas as coisas que nos escapar à compreensão, faça a Tua santa vontade, não a nossa, pois que somente queres o nosso bem, melhor do que nós sabe o que nos convém. Ah, meu Deus, Pai de infinita bondade, a Tua glória reflete em todo este universo, nos faz lembrar do Teu poder, nos faz fervorosos porque entendemos que somos Teus filhos, nos faz sofrer menos porque acreditamos na vida além sepultura. E queremos Te pedir, não por nós, que estamos nesse instante sob esta graça infinita, sob essa bênção que vem lá de cima, fortalecendo a nossa alma. Mas nós queremos, Senhor, Te pedir, em benefício desses companheiros que nos antecederam na jornada além túmulo, que se encontram aqui presentes, outros que estão em trabalhos devido à evolução espiritual, outros lá no espaço acompanham-nos na prece. E vejo também essa fileira tão grande de irmãos nossos muito queridos que nos devolve a prece, pedindo por nós também. Obrigado, Senhor. Recompense-os pela magnitude da amizade, de companheiros que chegaram, de vidas antepassados e que nos visitam, que nos passam essa energia. Por isso, Senhor, peço de licença nesse momento, porque o manto de Maria acoberta-nos também, fazendo recair essa luz tão forte, em forma de pétalas azuladas, recompondo-nos para a vida, dando-nos saúde. Por isso, Senhor, peço licença para orar a vossa mãe, a nossa mãe, pedindo pelo Brasil, a pátria do Evangelho, pedindo por todos os desvios, pelos vícios, pela imoralidade. Ó Senhora, és a Rainha dos Anjos, que a Tua vibração acoberte todos aqueles que esqueceram do Pai Celestial, do vosso amado Filho Jesus, e aceita a nossa prece de gratidão, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo dos espíritos, que assim seja. Louvado seja o Cristo, louvado seja Jesus, louvado seja Maria, louvado seja Bezerra também, e louvado seja todos os encarnados que se reúnem em nome do Cristo para manter a vibração de luz, de paz, de amor no nosso planeta Terra. Que assim seja.